Ainda já está um pouquinho. Foi? Vai começar? Começou. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entregue tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui para louvarmos o nome do Senhor, para adorarmos o nome do Senhor, para cumprirmos o propósito pelo qual nós nascemos, que é glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Gostaria de convidar, de pedir para os irmãos convidarem as pessoas das suas redes sociais, através do link do Facebook, através do Instagram, que está sendo transmitido também hoje. Compartilha na sua página, compartilhe o link no WhatsApp, chame toda a sua família, seus amigos, mande para todos os seus grupos, e depois disso, coloque o seu celular no silencioso e vamos ter um momento exclusivo de adoração ao nome do Senhor. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos 1, 14. Esse é o início do ministério de Jesus. Jesus é batizado e logo em seguida ele volta para Galileia. E a primeira pregação pública de Jesus é isso aqui, é esse texto que a gente vai ler. É um texto sobre arrependimento. Essa é a primeira pregação, é o tema da primeira pregação pública de Jesus. Arrependimento. Marcos 1, 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem, que é a primeira mensagem que Jesus pregou. Essa semana eu tive a oportunidade de pregar para um rapaz na rua, que eu nunca tinha visto. Ele estava pedindo algo, estava precisando de ajuda, e ao invés de só ajudar, eu sabia que era minha obrigação também pregar o Evangelho para ele. E o que falar em 30 segundos que você encontra uma pessoa?
Se você não tiver tempo de sentar com essa pessoa e discipulá-la, explicar o Evangelho todo, a mensagem de evangelismo deve ser essa, a mensagem de Jesus: arrependa-se. Eu dei o que aquele homem precisava, olhei nos olhos dele e disse: se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, que Jesus pode mudar a sua vida através do poder do Evangelho. E saí e fui embora. Se eu tivesse dito eu te amo, ou Jesus te ama, ou eu te amo para ele, talvez não teria causado tanto impacto, porque ele arregalou o olho desse tamanho que eu falei para ele se arrepender dos seus pecados. E eu acredito que aquilo deve ter tocado o coração dele pela reação que ele teve. Se eu falo que Jesus te ama para ele, ele poderia estar achando que o comportamento dele, de viver na rua, sob o vício de drogas e bebidas, está sendo respaldado por Cristo. Eu levo essa vida aqui, Jesus me ama, então para que eu vou mudar de vida? Vou continuar a minha vida assim. Mas o Evangelho nos chama ao arrependimento. E é isso que eu gostaria que nós fizéssemos agora. 1 minuto para nós orarmos e nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Amém? Curve a sua cabeça e faça uma oração a Deus, se arrependendo dos seus pecados. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados mais ocultos, os nossos pecados mais aparentes, o pecado que cometemos contra o próximo, o pecado que cometemos, Senhor, de não adorar ao Senhor em primeiro lugar, de não colocar o Senhor como primeiro lugar no nosso coração, o pecado de não amar o próximo. Perdoa-nos, Senhor, como igreja, perdoa os nossos pecados como corpo de Cristo, perdoa os nossos pecados como pais, como filhos, como irmãos, como amigos, como profissionais que às vezes não fazemos o nosso trabalho para a honra e glória do Senhor, como se estivéssemos fazendo para Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados mais ocultos, desde os mais aparentes até os mais ocultos, desde os menores até os maiores, Senhor. Tu és um Deus santo, que não compactua com o pecado. Por isso nós pedimos que o Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique de todo o pecado. Veja todos os caminhos maus que existem em nós, Senhor, e nos liberte de todo o mal, de todo o pecado, porque só o Teu sangue pode nos perdoar. E pedimos agora que o Senhor nos perdoe de todo o pecado, em nome de Jesus. Amém. Estaremos cantando uma canção agora que diz que Deus é soberano sobre toda a terra. Se você estiver sentindo medo de tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, saiba que Deus é soberano, que Ele não perdeu o controle de nada, que tudo que está acontecendo está no controle do Deus soberano, todo-poderoso. E tudo que existe e acontece, Ele sabe muito bem. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens,
sua glória, Senhor. E obrigado porque o Senhor se importa conosco, mesmo sendo seres tão pecadores. Gostaria de ler mais um texto com os irmãos bem rapidinho. O texto de Mateus 11, versículo 28. Não precisa nem abrir, só acompanha a leitura. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Diga para os temerosos, não há o que temer. Essa é a canção que cantaremos agora. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não há o que temer quando nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Quando a gente conhece todos os seus atributos, não há o que temer. Amém?
Boa noite a todos vocês, meus diletos irmãos em Cristo. Que a graça preciosa do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta noite, em que a gente se reúne mais uma vez através da plataforma virtual, no intuito de adorar e glorificar ao nome do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que Deus conceda a vocês alegria nesta noite tão quente, agradável, aqui no litoral norte de Santa Catarina. Eu quero convidá-los para que vocês possam abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Domingo passado eu não estive no presente aqui no culto. Graças a Deus, irmão Renato pregou e o fez com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo. Eu estive celebrando um casamento domingo. E hoje nós vamos retomar nosso estudo, nossa meditação no Evangelho de Lucas, sobretudo na parábola do filho pródigo, tá bom? Quero que vocês abram, por gentileza, Lucas 15, deixam aberto. Você sabe que na primeira mensagem que nós falamos sobre o filho pródigo, nós falamos sobre a rebelião deste filho que se revoltou contra o pai e partiu para uma terra distante. Solicitando ao pai a parte da sua herança e partindo para uma terra distante onde ele viveu dissolutamente e desperdiçou todos os seus bens. Vocês lembram, vocês que estiveram conosco, que Jesus contou esta parábola com o intuito de responder à indagação dos fariseus pelo fato de comer com eles, pelo fato de recebê-los. Portanto, Jesus responde à indagação dos fariseus sobre o fato de comer com os pecadores e de recebê-los. Então ele conta uma parábola que está dividida em 3 partes. E nós estamos, neste mês de setembro, estudando essa narrativa sobre o filho pródigo. Nós temos 3 personagens neste texto. Nós temos o filho mais novo que parte para uma terra distante. Nós temos a figura paterna e nós temos o filho mais velho também. Hoje nós continuaremos vendo a história do filho mais novo. No domingo que vem, veremos a história do pai. E no domingo subsequente, a história do personagem central desta parábola, que é o filho mais velho. Engana-se que essa parábola tem aqueles que pensam que a parábola é sobre o filho mais novo. Não. A parábola que Jesus conta, a mais extraordinária das parábolas de Jesus, é justamente sobre a história do filho, é sobre o filho mais velho. Tá bom? Lucas, capítulo 15, versículo de número 14. Eu convido todos vocês para acompanhar comigo essa narrativa bíblica. Lucas 15, 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, uma espécie de ervilha
é uma ervilha que só dá no Oriente Médio e que serve de alimento aos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Amém. Pai querido, nós oramos nesta noite, agradecidos pela dádiva que o Senhor nos dá de conhecer o Teu Evangelho, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e rogamos a presença do Teu doce Espírito conosco neste instante em que iremos meditar na Tua Palavra. Fale conosco, Senhor. Alcance aqueles que estão, ó Deus, acompanhando esta pregação, este culto, através do Facebook ou do Instagram, Senhor, e que a Tua Palavra possa produzir frutos de arrependimento nos nossos corações. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Nós intercedemos pela Tua igreja, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana Independente em Balneário Camboriú. Lembramos da família Prado, Senhor, oramos por cada um dos Teus filhos, oramos pela recuperação deles, ó Pai, pedimos a Tua bênção sobre eles, ó Pai, precisam de Ti, guarde-os, livra-os do mal. Oramos, ó Deus, nesta noite, suplicando, Senhor, pela vida da Leda, oramos pelo consolo do Teu Espírito sobre ela, sobre todos os seus familiares, ó Deus, diante da perda da sua mamãe nesta semana. Alcance o Senhor Romeu, Senhor, o seu pai, guarde, sustente, fortaleça o coração dele, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que haja sempre nos nossos corações o arrependimento verdadeiro, a transformação que o acompanha, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que a gente possa sempre, Senhor, buscar a Ti e reconhecer que somos indignos das Tuas dádivas, mas nos relacionamos com Deus, que tem um oceano de misericórdia para oferecer ao seu povo. Nós oramos pelo nosso país, oramos pela nossa cidade, oramos pelo nosso estado, lembramos, ó Deus, do número enorme de pessoas desempregadas na nossa nação, Senhor, devido a esta pandemia. Oramos, ó Deus, por a recessão econômica, oramos pela inflação dos preços dos alimentos, ó Pai, que sempre prejudica os mais pobres, os miseráveis, ó Deus, aqueles que lutam para comer, ó Pai. Alcance-os com as Tuas bênçãos, dá à Tua igreja também um coração generoso nestes dias. Não nos deixe, Senhor, ensimesmados, não nos deixe pensando somente em nós, ó Pai, mas que a gente possa dividir aquilo que nós temos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua provisão não faltará para nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O quão longe um homem pode ir sem a presença de Deus? Eu começo a meditação hoje fazendo essa pergunta a todos vocês. O que pode acontecer com um homem caso Deus lhe conceda aquilo que ele deseja? A liberdade que ele tanto almeja. Nós deveríamos agradecer muito a Deus pelo fato dele não responder algumas das nossas orações. Nós deveríamos agradecer muito a Deus pelo fato dele silenciosamente
conceder a graça restritiva a todos nós. Esta graça que nos impede de dar vazão aos nossos desejos, aos desejos mais secretos e profundos da nossa existência. Este filho fez um pedido ao pai, para que o pai lhe desse a sua parte da herança. E o pai lhe deu. E hoje nós iremos ver o quão longe ele foi na sua rebelião, na sua tentativa de viver longe do pai, distante de Deus. O texto nos mostra algumas coisas para nós. A primeira delas é que ele consumiu tudo o que tinha, em um apetite voraz. Ele partiu para uma terra distante, para viver de forma depravada, para viver sem limites, para dar plena vazão aos seus apetites. Realizou festas de happy hour, banquetes suntuosos, festas inimagináveis, e gastou tudo o que tinha, consumiu tudo, esbanjou. E se tem uma coisa que nós precisamos saber é que o pecado não funciona como ele parece. E de que uma vida longe de Deus não vai terminar bem. Porque consome tudo. E há um caminho da providência sobre ele. Porque uma grande recessão ataca o país distante onde ele está vivendo. Então ele experimenta uma grande fome. Nós não sabemos o que é isto no nosso país, e graças a Deus por isto. Uma experiência de grande fome. Mas a própria Bíblia Sagrada mostra, durante o cerco babilônico em Jerusalém, e o profeta Jeremias narra isto. Este cerco que durou muitos anos provocou fome na cidade de Jerusalém, ao ponto das mães matarem os seus próprios filhos para poder comer e sobreviver e alimentar outros. E o que este jovem está vivendo é isto: uma grande fome, uma experiência terrível de recessão aonde ele está vivendo. Nós não podemos afirmar que esta fome veio a este país por causa dele, mas há uma estranha coincidência que persegue a todos que vivem longe de Deus, vivem os seus próprios desejos, vivem de formas desenfreada e rejeitam completamente a autoridade de Deus sobre eles. Há uma estranha coincidência que os perseguem. E mais uma informação que o texto nos dá é de que ele começou a passar necessidade. Acabou o dinheiro, acabou os amigos. Ele não tem mais a sua família perto de si, ele não tem mais a sua comunidade, ele não tem mais pessoas para recorrer. Ele está exilado em um país distante, ele é um estrangeiro em um momento de grande recessão. O óleo de cozinha estava custando caríssimo neste país, o arroz nem se fala, o café, a carne, ninguém estava ninguém naquele país estava disposto a ajudar este rapaz.
ele passa por uma grande necessidade. Há um sofrimento feliz que acompanha os eleitos de Deus. Porque embora eles se rebelem e tentam viver distante de Deus, Deus os ama profundamente e não os deixará sozinhos, abandonados. E a história desse jovem mostra que ele aumenta a sua degradação moral com a provação. A grande provação que ele está vivendo, o grande sofrimento, não é capaz de mudá-lo, de quebrantá-lo. Porque em vez de ele correr para a casa do pai, vivendo em um país exilado, de uma grande recessão econômica, em um ambiente de fome extrema, ele deveria correr de volta para a casa do pai, mas o que ele faz? Versículo de número 15, olha o que ele diz: ele tenta resolver a sua vida por ele mesmo. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Ele foi pedir auxílio a um daqueles homens. Há pessoas que, mesmo diante dos maiores sofrimentos, elas não procuram a ajuda de Deus. Elas preferem confiar nos homens. Elas preferem buscar o recurso humano. E o texto grego é muito forte, porque ele mostra que esse rapaz grudou nesse cidadão do país. Ele importunou este homem. Ele não deixou este homem em paz. Certamente ele implorava por ajuda diuturnamente na porta da casa deste homem, pedindo: me dê algo para comer, me dê algo para vestir, me deixe dormir na sua casa, eu não tenho mais onde ficar, eu não tenho mais o que comer, eu não tenho o que vestir, eu preciso tomar um banho, eu estou destruído, eu estou irreconhecível. E a maioria dos estudiosos da cultura judaica de então afirmam que educadamente este cidadão procura fazer o quê? Dar a ele uma resposta, dar a ele algo para que ele rejeite e não vá mais importuná-lo. Por quê? Porque o que ele oferece para este jovem é um emprego de cuidador de porcos. E ele sabe que ele é um judeu. Ele sabe que a cultura judaica abomina a criação de porcos. Ele sabe que o judeu jamais chegaria perto de um porco. Então ele coloca o jovem em uma situação em que certamente ele irá rejeitar e, com isto, deixar de importuná-lo. Que diferença para o seu pai! Que diferença para a casa do seu pai! Que diferença para o amor que ele experimentava antes! Que diferença para a abundância que ele tinha na casa do pai! Que diferença para o amor da sua comunidade, da sua família! Ele está experimentando a dureza de uma vida marcada pela rebelião contra Deus. E nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Porque este rapaz vai se tornando alguém irreconhecível. Olha o que acontece com ele no versículo de número 16. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O fato de aceitar o trabalho como cuidador de porcos indica que ele rompeu
completamente com toda a tradição religiosa dos seus pais, que ele rompeu completamente com todo o princípio de Deus que havia dentro dele, e ao aceitar este emprego, ele está paulatinamente destruindo-se ainda mais, afugentando ainda mais um pouco da imagem de Deus que lhe resta, que lhe cabe na sua própria alma. Por quê? Por que nós sabemos que alguém está arruinando a própria imagem de Deus na sua própria alma? É quando as pessoas se afastam tanto de Deus, se afastam tanto dele e vivem tão longe dele, que passam a quebrar qualquer limite, passam a romper com os limites que ainda lhe restam na consciência, e ao romper esses limites, quebrar essas regras, elas vão se tornando irreconhecíveis, que perdem completamente qualquer senso de proporção moral. E passam a ter desejos que são próprios dos animais. Ele tem o mesmo desejo dos porcos. Você sabe, eu vou repetir, que você se afastou muito de Deus quando seus desejos rompem a racionalidade de um limite moral dado por Deus a todos os seres humanos, e você passa a se comportar como um animal. Porque o pecado é duro. Porque a liberdade do homem sem a pessoa bendita de Jesus Cristo como Senhor é a pior das escravidões que nós podemos imaginar. Um coração profundamente transformado, insensível, duro, que se comporta como porcos. Porque o pecado faz isto. O pecado transformou o anjo em demônios. O pecado transforma homens em animais. Este homem chega ao fundo do poço. Ele não é um pecador qualquer. Ele é alguém que se afundou nos seus desejos, na sua sede de liberdade, na sua sede de gerir a sua própria vida e de não viver sob a autoridade de um Senhor que o ama, que o deseja perto para o abençoar. O que mais pode lhe acontecer? O texto diz, versículo de número 17: então, caindo em si. Que coisa linda! Há esperança. Ele cai em si. Deixa eu dizer para vocês o que a Bíblia está afirmando aqui: que todo pecado humano, no fundo, não é uma fraqueza de escolhas, de vontades. No fundo, o pecado humano é um ato de loucura. Aqueles que o fazem, que pecam, que se rebelam contra Deus, a Bíblia está dizendo que no fundo eles são loucos, perderam a sanidade. Entretanto,
algo externo a este rapaz lhe veio e produziu nele um retorno à sanidade mental, porque ele cai em si. Ele se arrepende. E vocês precisam saber disso. Todo este capítulo da Bíblia é sobre arrependimento. Olha o que diz no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículo 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo de número 10 do mesmo capítulo 15. Eu afirmo a vocês, disse Jesus, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse homem, este jovem se arrepende, ele cai em si, ele recupera a sua sanidade e ele se enxerga como alguém que cometeu uma loucura. E este ato de cair em si é o que a Bíblia chama de arrependimento. E o que é arrependimento? É um senso profundo de tristeza. É uma reversão radical que nos faz voltar as costas para a longa estrada dos nossos caminhos pecaminosos e nos voltarmos para Deus motivados pela bondade dEle, motivados pela sua misericórdia, motivados pela sua compaixão, motivados pelo seu amor. É isto que é o arrependimento. O arrependimento se expressa através de uma profunda insatisfação com as nossas vidas, que afrontamos a Deus com os nossos pecados e, motivados pela bondade de Deus, decidimos abandonar os pecados, decidimos romper com este estilo de vida e nos voltamos para Deus, abandonamos a nossa antiga vida e sentimos uma profunda inquietação com o fato de termos um dia afrontado este Deus, rompendo com Ele, rejeitando o seu amor. Isto é arrependimento no coração e é algo profundamente essencial. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, 2 vezes Jesus adverte os seus ouvintes dizendo: se vocês não se arrependerem, de maneira nenhuma vocês serão salvos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, o apóstolo Paulo, diante do seu auditório sofisticado em Atenas, ele diz o seguinte: Deus ordena a todos os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele ordena o quê? Que em todos os lugares, no Brasil, em Santa Catarina, no norte do Paraná, no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos da América, na Europa, na Oceania, na Ásia, em todos os lugares, Deus ordena que os homens se arrependam. Por quê? Porque Ele estabeleceu um dia em que Ele julgará o mundo com justiça por meio de Cristo. Por isso Ele está chamando os homens hoje: se arrependam, porque chegará o dia em que o meu Filho haverá de julgá-los com justiça e com equidade. A nossa confissão de fé diz que o arrependimento, juntamente com a fé, é um tema que todos os ministros evangélicos devem pregar constantemente. Você não pode esperar perdão de Deus para os seus pecados sem arrependimento. E o que nós aprendemos com isto? Pelo menos 3 coisas que eu quero concluir dizendo para vocês.
A primeira delas é que há uma necessidade profunda em nós de não apenas nos arrependermos, mas confessarmos os nossos pecados. Não basta reconhecer que você errou. É necessário confissão. Olha o que ele diz: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Essa semana eu estive lendo 1 João e eu fiquei pensando, por que nos nossos cultos não há muito espaço para a confissão dos nossos pecados? O apóstolo Tiago trabalha uma correlação entre os pecados não confessados e a doença. E eu pensei isso essa semana. Talvez uma das causas de tanta patologia no nosso meio é a falta de confissão de pecados. O apóstolo João diz isto: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8 a 10. Nós precisamos não apenas arrependermos dos nossos pecados, mas nós precisamos confessá-los a Deus. A segunda lição: o arrependimento anda muito perto da transformação da vida. A transformação é uma das características do arrependimento. E é característico daquele que se arrepende retornar para Deus de uma maneira diferente daquela que anteriormente ele tinha quando o deixou. No começo do capítulo que fala sobre o filho pródigo, esse rapaz chega e afronta o seu pai, dizendo, versículo 12: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Uma afronta, como eu disse na semana retrasada. Agora, depois do arrependimento, a sua postura em relação ao pai é diferente. Olha o que ele diz: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Vocês perceberam a mudança? Quando ele deixou o pai: eu quero a minha parte, eu quero que o Senhor morra, eu gostaria que o Senhor não existisse, eu, na verdade, sou um adepto de um ateísmo, gostaria que o Senhor não existisse, gostaria que o Senhor morresse, para que eu pudesse viver a minha liberdade. Mas quando ele volta diferente. Eu não sou digno de ser seu filho. Eu gostaria que o Senhor me tratasse pelo menos como um dos seus trabalhadores. Se ele se afastou com raiva e ódio, agora ele está voltando com amor no coração.
Se ele se afastou com indiferença, agora ele retorna com humildade. Se ele se afastou com falta de moderação, agora ele volta controlado. Sempre há uma mudança em um coração que experimenta o arrependimento produzido por Deus. Terceiro e último lugar. O arrependimento e o evangelho. Ele ainda não compreende perfeitamente o caráter do seu pai. E ele pensa que poderá comprar o perdão do seu pai, porque ele não conhece a graça e a misericórdia do pai. Veja o que ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Quer dizer, deixe-me trabalhar para ti, para que eu possa alcançar perdão. Ele pensa que pode comprar o seu pai com as suas boas obras. Ele pensa que a sua vida agora, não mais como filho, mas como um operário do pai, fará com que ele pague toda a ofensa que ele causou ao pai diante da sua comunidade. Que o seu trabalho duro agora servirá para seduzir o coração do seu pai. Que agora os anos que lhe resta nesta fazenda, em que ele vai trabalhar apenas por comida, como um escravo, será o bastante para restituir todo o dinheiro desta terra que foi vendida e dos bens que havia na fazenda. Ele nada sabe sobre o evangelho de Jesus Cristo. Ele nada sabe sobre a graça de Deus. Ele nada sabe de que Deus nos aceita, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra do seu único e unigênito Filho, Jesus Cristo. Ele não sabe que a nossa justiça, as nossas obras, o nosso comportamento são incapazes de alcançar a justiça de Deus e reverter a ofensa que um dia nós fizemos a este Deus, pecando deliberadamente, rompendo com Ele. O apóstolo Paulo afirma em Gálatas 2:16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Por obras da lei, ninguém será justificado, isto é, perdoado, aceito por Deus.
O coração deste jovem, embora tenha sido tocado pelo Espírito Santo para que ele se arrependesse, ainda opera, conforme Martinho Lutero disse, no modo religião. E nós precisamos que todos os dias os nossos corações sejam afetados pela mensagem do Evangelho, para que ele trabalhe sempre do modo do Evangelho e não do modo da religião. Porque a motivação do religioso, ao encontrar-se com Deus, é baseada no medo e na insegurança. E a motivação do Evangelho, ao encontrar-se com Deus, é baseada na alegria e na gratidão pelo que Ele já fez por nós. A lógica da religião é obedecer a Deus para receber as coisas dele. E a motivação do Evangelho é saber que nós já recebemos de Deus. E nós queremos ter mais de Deus e agradá-lo, e cada dia nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. A lógica religiosa que procura agradar a Deus com as suas obras produz pelo menos duas coisas. Quando ela tem êxito, produz orgulho. Eu não sou como o meu irmão fulano de tal. Eu não cometo esses pecados. Em contrapartida, quando nós fracassamos em cumprir com o trabalho de escravos, nós nos sentimos as piores pessoas do mundo, sentimos que Deus não nos ama, sentimos que Ele não nos aceita, sentimos que Ele nos abandonou. Então nós oscilamos entre esses dois polos, orgulho e um sentimento de fracasso. Orgulho e um sentimento de fracasso, porque toda a nossa experiência religiosa está baseada naquilo que nós fazemos. E o Evangelho não é sobre aquilo que nós fazemos. O Evangelho é sobre aquilo que Jesus Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo quem disse: está consumado. Foi Jesus Cristo quem disse: Pai, eu terminei a obra que me deste para fazer. E porque Ele terminou a obra, nós podemos descansar nele, crer nele e saber que somos aceitos perante Deus, não por causa do nosso desempenho, mas por causa dele. Quando os nossos corações são movidos pelo Evangelho, esta oscilação emocional que ataca a todos, ataca a mim. E eu sei que o meu coração é igual ao teu, é um pouquinho pior, mas somos semelhantes. Quando eu vou bem,
eu sei que é a graça dele sobre mim. Quando eu vou mal, eu sei que ele me ama. Então, ao mesmo tempo, eu sei que sou pior do que eu imagino ser, porque foi por mim que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas ao mesmo tempo, eu sou tão amado que ele se alegrou em morrer por mim. E isto me cura. Portanto, eu quero dizer para você nesta noite: o que você precisa é de doses elevadas do Evangelho no teu coração. Doses elevadas do Evangelho no teu coração. Porque o Evangelho vai te libertar da escravidão da religião. O Evangelho vai te libertar da escravidão de se comparar com outras pessoas, tanto positivamente como negativamente. E o Evangelho te dará um senso profundo de pertencimento. O Evangelho te dará um senso profundo de valor. O Evangelho também te dará um senso profundo de autoconhecimento. Você saberá quem é de verdade. E não ficará assustado com o conhecimento que terá sobre si mesmo. E por quê? Porque saberá certamente de que você é amado ou amada por Deus. Tudo o que os seres humanos necessitam nestes dias difíceis de coronavírus, de recessão econômica, de grande dificuldade mundial, é da mensagem do Evangelho, que dignifica o homem sem elevá-lo ao orgulho, mas também mostra ao homem quem ele é sem achatá-lo ainda mais. Glória a Deus pelo Evangelho bendito de Jesus Cristo, que veio ao mundo resgatar pecadores e que mostra que nos céus a grande festa, quando os pecadores se arrependem e não tentam comprar a Deus com as suas boas obras, mas apenas creem no Evangelho. Esta é a mensagem mais doce e gloriosa e poderosa deste mundo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Disse o apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe com doses elevadas do Evangelho para os nossos corações. Pai querido, muito obrigado pela tua graça preciosa, pela tua entrega, pelo teu sacrifício. Muito obrigado pela cruz de Cristo, pelo grande amor de Deus e o consolo profundo do Espírito Santo. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar. Na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, nós vamos te buscar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Salvador maravilhoso. Queridos, nós estamos encerrando mais um culto. Nós queremos convocá-los para que vocês orem, e orem de forma intencional, para que Deus nos abençoe com mudança neste quadro do coronavírus, para que a gente retorne o quanto antes às nossas atividades presenciais aqui na igreja, mesmo que sejam com algumas restrições, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você se encontre perplexo ao longo desta semana com a graça de Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo, o consolo certo do Espírito Santo, seja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Vamos recitar a doxologia de Judas. Ele diz o seguinte: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos aqui de volta, quinta-feira, às 20 horas, se o Senhor permitir. Um abraço a todos. Tenha uma ótima semana nas bênçãos do Senhor.